Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Os trapaceiros são pessoas muito astutas, mas ainda assim cada um deles será pego mais cedo ou mais tarde, e não importa o quão absurdo isso possa parecer, todo trapaceiro quer ser pego. Isso se deve ao fato de que os trapaceiros começam a se sentir esquivos e começam a cometer muitos erros, e é por isso que são pegos. Então, aconteceu com minha esposa infiel. Tive uma dura lição sobre o quão rápido a vida cotidiana de uma pessoa comum pode virar um caos. Alguns anos atrás, minha família, minha esposa Anne, 38, eu, Léori Dragonione, 42, e nossos filhos Angélica, 8, e Elliot, 6, não éramos o grupo mais feliz em nossa capital do condado escandinavo, mas nos mantivemos unidos pelo bem de nossos filhos. As coisas mudaram quando esbarrei em um antigo colega de escola, Tom O'Mari, uma sexta-feira depois do trabalho na loja de bebidas. Fazia anos que não nos víamos, e com a loja movimentada, tivemos tempo de sobra para nos atualizar. Para nossa surpresa, descobrimos que a esposa de Tom, Cecília, trabalhava no mesmo escritório em que Anne estava há 6 meses. Ele me perguntou: "Não te vi na festa de Natal da nossa esposa. Você vai à festa de despedida dos antigos donos da empresa?" Eu o informei: adoraria ir, mas não recebi um convite. Tom pareceu surpreso ao responder: "Mas é claro que você está convidado. Todos os cônjuges são bem-vindos." "Por que não estaria?" "Vou checar com Anne, fique tranquilo. Vejo você no evento, velho amigo." A justificativa por trás da grande reunião da empresa apenas 2 meses e meio após a festa de Natal foi que os antigos proprietários venderam suas ações para uma empresa nacional de investimentos e queriam expressar gratidão a todos os seus colegas antes da transição para nova propriedade em 1º de março. Claro que a festa de Natal estava na minha mente. Ela marcava a estreia de Anne em seu novo emprego, e ela mencionou que sentia muito por eu não ter sido convidada. Ela até esbanjou em um vestido novo e atraente para a ocasião, parecendo deslumbrante ao sair. No entanto, ela voltou para casa às 4 da manhã, claramente embriagada e desgrenhada. Apesar de algumas discussões acaloradas, escolhi acreditar em seu relato da festa e da subsequente bebida na casa de uma amiga, onde ela insistiu que nada de desagradável aconteceu com nenhum outro homem. Embora eu abrigasse dúvidas, a falta de evidências concretas me deixou impotente. Ao retornar das compras, não perdi tempo em confrontar Anne. Dei de cara com meu velho amigo Tom O'Meara na loja de bebidas. Ele mencionou que a esposa dele trabalha na sua empresa. A expressão de Anne ficou apreensiva. "Qual é o nome dela?" "Cecília O'Meara." "Você a conhece?" "Não, não conheço." "Ele disse que ela me conhece?" "Não disse, mas mencionou que os cônjuges foram convidados para sua festa de Natal." "Então, quem se passou por seu cônjuge e onde você passou a noite?" Sua pele empalideceu enquanto ela gaguejava. Eu já disse que realmente pensei que os cônjuges não fossem convidados. Eu era novata e entendi errado o convite. "Então você é a única sem noção o suficiente para não aceitar um convite simples na sua empresa? Vou rastrear quem se aproveitou de você depois da festa e eles vão se arrepender de me cruzar." Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela implorava. Já expliquei inúmeras vezes. Éramos apenas um grupo de colegas, talvez uma dúzia ou mais, na casa de alguém. Alguns drinks. Um pouco de dança. Nada para você ficar tão bravo e desconfiado. A história dela tinha muitas inconsistências, mas, por falta de evidências, não consegui insistir mais. Então perguntei: "Estou convidado e reservado para a próxima festa da empresa?" Mais uma vez, detectei uma expressão peculiar em seu rosto, pois ela não havia mencionado a festa antes. Agora ciente de que eu sabia que os cônjuges estavam convidados, ela respondeu: "É claro que reservei nós dois para a festa, mas esqueci de mencionar."
Dúvidas sobre a honestidade de Anne surgiram. Nosso casamento esfriou. Qualquer pensamento de intimidade com ela parecia fútil. A situação piorou na tarde da sexta-feira seguinte, quando tirei algumas horas de folga para fazer recados. Como Anne normalmente sai do trabalho à 1 da tarde, nós dois estávamos em casa quando o telefone tocou. Ao atender, ouvi música de rádio do carro antes que o interlocutor desligasse abruptamente. Anne perguntou: quem era? Eu respondi: seu amante, mas eles desligaram quando perceberam que eu atendi. Minha resposta era para ser uma brincadeira inofensiva, mas não pude deixar de notar como ela parou por um momento antes de explodir. Você é tão estranho. O que diabos você pensa de mim? Foi apenas uma piada inofensiva, mas agora com sua reação extrema, não tenho certeza, eu estava fora da linha? Ela finalmente se acalmou e falou suavemente: não, você não estava certo. E pareceu mais uma de suas piadas de ciúmes do que uma piada boba, mas peço desculpas por perder a paciência. Tive um dia terrível no trabalho hoje, não é uma desculpa, mas espero que tenha esclarecido por que reagi mal. Durante a festa da noite, Anne optou por uma roupa menos provocante em comparação à última vez, e seu humor parecia longe de ser alegre quando chegamos. O evento aconteceu em um dos melhores hotéis da cidade, onde o jantar foi servido em mesas redondas, em vez das longas mesas de sempre. Sentada com outros 5 casais, Anne parecia conhecer todas as outras mulheres. Eu não conseguia me livrar da sensação de que Anne via minha presença como um inconveniente, interrompendo seus planos de uma noite agradável. Depois do jantar, enquanto tomávamos café e conhaque, o chefe de Anne se aproximou da nossa mesa para uma conversa leve. Ao me notar ao lado de Anne, ele comentou: você deve ser o marido de Anne, sentimos sua falta na festa de Natal, desculpe por não ter podido vir. Eu respondi: eu não fui convidado para aquela festa, pelo menos foi o que Anne me disse. Olhando para Anne, seu chefe perguntou: mas todos os cônjuges foram convidados, como você perdeu? Expliquei: ela voltou para casa muito tarde em um estado bastante ruim, então presumi que ela preferia um substituto do escritório em vez de mim. Alguns dos outros casais não conseguiram conter o riso, e Anne ficou vermelha como um tomate. Claramente desconfortável, seu chefe disse: não tenho conhecimento disso. Antes de ele partir, acrescentei: você pode querer investigar, há pontas soltas em todo o local de trabalho. Anne começou a chorar, e tenho certeza de que os outros casais acharam a situação desconfortável, pois todos deram desculpas e foram ao banheiro. Eu também fui ao banheiro, onde tive uma breve conversa com um dos outros cônjuges, que estava sentado à nossa mesa com Anne e eu. Ele mencionou que sua esposa e ele estavam sentados perto de Anne na festa de Natal. Durante toda a noite, ela estava muito próxima de um de seus colegas de trabalho. Ele se lembrou de Anne, porque sua esposa havia comentado sobre seu sobrenome distinto e antiquado. Nunca imaginei que uma situação dessas aconteceria comigo, mas estou ciente de que muitos homens desavisados antes de mim descobriram a dolorosa verdade sobre suas esposas infiéis por meio de alguma circunstância inesperada. Isso me atingiu como um golpe no estômago. Admito que percebi que a faísca entre Anne e eu estava diminuindo ultimamente. No entanto, atribuí isso aos fluxos e refluxos naturais que ocorrem em todos os casamentos mais cedo ou mais tarde, então não fiquei muito preocupado. Estava confiante de que as coisas melhorariam novamente em breve. Não vi Anne na festa, e um colega me informou que ela tinha ido embora. Anne não atendeu o telefone, e quando a babá não atendeu nossa linha fixa, percebi que ela devia estar em casa e tinha dispensado a babá. Fiquei no bar, aliviada por ninguém ter mencionado Anne. Ao voltar para casa, a encontrei dormindo em nossa cama. O dia seguinte marcou o pior dos nossos 11 anos de casamento. Anne gritou e se recusou a revelar onde tinha estado ou com quem na festa de Natal. Na segunda-feira de manhã, Anne retomou seu trabalho como de costume, aliviada que nenhum de seus colegas mencionou meu comportamento embaraçoso no jantar, nem mesmo seu chefe, que evidentemente considerou isso um assunto pessoal. No entanto, a fofoca entre seus colegas de trabalho pelas costas dela era outra história. A noite de sexta-feira seguinte trouxe uma surpresa inesperada quando Anne se tornou íntima de mim. Isso foi um forte contraste com sua passividade habitual.
Naturalmente, não pude deixar de suspeitar que seu interesse recém-descoberto em nossa intimidade tinha algo a ver com meu comportamento impetuoso recente e comentários sobre um antigo amante. Anne rapidamente adormeceu logo após nosso tenso encontro. Os 8 dias seguintes passaram sem incidentes, o que me deu esperança de que nosso relacionamento estava se recuperando. No entanto, uma manhã meu otimismo desmoronou quando notei que Anne estava vestida um pouco mais elegantemente do que o normal e seu cabelo estava impecavelmente penteado. No café da manhã, ela casualmente mencionou sua potencial necessidade de trabalhar horas extras, um detalhe que ela felizmente esqueceu de mencionar no dia anterior. Não vi nenhuma razão para conter meus pensamentos, então expressei: por que de repente se vestir provocativamente para horas extras? Não seria melhor ser honesta e admitir que você está planejando ver seu amante? Sua surpresa era evidente em seu rosto antes que ela explodisse. Você está louco de novo? Você realmente precisa de ajuda para sua paranoia. Acho que é melhor terminarmos esse casamento para que você possa estar com seu amante abertamente. Posso estar chateado, mas não vou continuar casado com um parceiro infiel. Isso é certo. Anne começou a chorar, e nossos filhos se juntaram a mim. Comecei a me arrepender de minhas ações, imaginando como eu havia afetado minha família. Eu tinha provocado uma discussão séria baseada unicamente em suspeita, sem nenhuma evidência da infidelidade de Anne, apenas uma sensação incômoda de uma noite sem dormir. Depois de chorar por um tempo, Anne perguntou em lágrimas: você realmente quer o divórcio? Sim, se você está decidido a arruinar nosso casamento, é melhor para nós dois seguirmos em frente. Estou cansado de ser maltratado. Confie em mim. Já estou farto. Anne correu de volta para o nosso quarto, e eu senti uma pontada de arrependimento por acusá-la de infidelidade sem um pingo de evidência. Percebi que tinha me comportado como um primitivo, lidando com a situação de forma totalmente errada. Eu deveria ter seguido a rota convencional, reunindo evidências antes de fazer acusações. Quando Anne voltou para a cozinha alguns minutos depois, ela estava vestida para um dia comum. Nenhum de nós falou, sem saber o que dizer. Ocorreu-me que somente um milagre poderia salvar nosso casamento. Se Anne fosse inocente, ela poderia não ser capaz de suportar a humilhação que eu lhe causei. Se ela fosse culpada, nosso casamento provavelmente terminaria assim que eu encontrasse provas. Naquela noite, Anne compartilhou uma história sobre ter dito ao seu chefe que eu havia negado a ela horas extras, e ele acreditou nela devido ao nosso conhecido de uma festa. Eu deveria ter contatado o chefe dela, mas falhei em fazê-lo. Para meu alívio, uma assistência inesperada veio dos novos donos da empresa onde Anne trabalhava. Seus especialistas em te conduziram uma investigação secreta sobre o uso de computadores no escritório e descobriram que, em média, os funcionários gastavam 52 minutos por dia em assuntos pessoais. O caso mais flagrante envolveu alguém que ficou online por 16 horas durante a semana sob escrutínio. Na manhã da segunda-feira seguinte, toda a equipe do escritório dela foi convocada para uma reunião onde foram informados sobre os novos regulamentos. Essas regras proibiam qualquer uso pessoal da internet, e a reestruturação levou à demissão das 4 contratações mais recentes. Anne manteve sua posição, mas agora era obrigada a utilizar o PC que ela dividia comigo em casa para todas as suas correspondências por e-mail. Embora as crianças tivessem computadores, não lhes era concedido acesso à internet. Sempre tive interesse em programas de computador e senti que o jogo agora estaria na minha quadra. Eu estava preparado e tinha configurado o computador com um programa espelho para salvar cópias de tudo o que ela fazia. Outro programa recuperaria qualquer coisa que ela apagasse. Em poucos dias, ela criou uma nova conta de e-mail, Happy Lies, em nosso computador, além de seu endereço Hotmail existente, que ela usava para conversas inocentes com velhos amigos que tinham se mudado. A nova conta recebeu apenas algumas mensagens, a maioria do Happy Lad, junto com o spam de sempre. Durante a primeira semana, as únicas mensagens de Anne eram inócuas para Happy Lad, informando-o sobre seu novo endereço de e-mail e sua disponibilidade online novamente. Embora ela tenha deletado sua resposta inicial, foi simplesmente: ótimo ter meu querido online novamente. Agora, eu tinha certeza de que Anne estava envolvida em algo, e eu tinha expectativas otimistas de reunir informações valiosas sobre isso.
Eles provavelmente utilizavam celulares como seu principal meio de comunicação, principalmente porque o acesso de Anne ao nosso computador doméstico era restrito e ela sabia da minha proficiência com computadores. No entanto, suspeitei que ela preferisse e-mail para mensagens mais longas. Tomei uma decisão firme de que se a infidelidade de Anne levasse ao nosso divórcio, ela não receberia 50% dos nossos bens. Eu havia construído diligentemente uma base financeira estável para minha família, e estava determinado que nenhum estranho se beneficiaria disso. Consequentemente, comecei a implementar metodicamente o plano que criei para proteger minhas finanças. Sendo o único dono da nossa casa, eu poderia garantir um empréstimo substancial sob o pretexto de investimentos sem a assinatura de Anne. Para minha surpresa, o banco aprovou meu pedido sem hesitação. No dia seguinte, informei a Anne que precisava viajar para a Itália para negociações finais sobre a compra de uma nova máquina para meu trabalho. Ela não expressou objeções ou perguntas, pois viagens semelhantes já faziam parte da minha rotina antes. No dia seguinte, visitei uma agência de viagens local e comprei uma passagem aérea barata para Málaga, Espanha. Além disso, providenciei para que eles reservassem um quarto de hotel em Gibraltar, um pequeno território britânico conhecido como um ponto crucial que controla o tráfego entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Gibraltar é notório por seu envolvimento em lavagem de dinheiro na Europa. Também fiz com que a agência garantisse passagens para minha viagem de Gibraltar para Londres e depois de volta para casa. Como previsto, Anne não entrou em contato com meu local de trabalho para perguntar sobre minha ausência de 3 dias. Partindo para minha viagem, embarquei em um ônibus local de Málaga para a cidade fronteiriça espanhola de La Linha e, posteriormente, segui para Gibraltar. No entanto, não me envolvi em nenhuma atividade ilícita. Em vez disso, passei meu tempo passeando pela famosa rocha e ao redor dela. Na manhã seguinte, peguei o primeiro voo para Londres e de lá voltei para casa. Durante toda a viagem, fiz pagamentos principalmente usando meu Mastercard pessoal, uma escolha que facilitaria o rastreamento, se necessário, no futuro. Por enquanto, meu único recurso era monitorar suas atividades em nosso computador. Infelizmente, não havia muito valor. Até agora, eu só tinha me deparado com uma mensagem de Happy Lad, expressando sua solidão em um quarto de hotel e desejando que a presença dela o confortasse. Ela não havia respondido a ele por e-mail, o que me levou a verificar seu celular enquanto ela tomava banho. No entanto, como de costume, todas as mensagens foram apagadas. Finalmente, tive sucesso no bingo. Seu próximo e-mail continha detalhes valiosos. Era algo assim: Olá, querida, desculpe minha ausência. Eu estava ocupada com clientes importantes no norte, longe de você, enquanto seu parceiro estava na Itália. Senti muita falta de nossas reuniões todas as noites, sabendo que você estava me esperando. Mas também há boas notícias. Na próxima quarta-feira, liberei minha agenda e tenho um dia inteiro livre na cidade. A única coisa que tenho a fazer é ir ao dentista das 9h30 às 10h30. Temos o resto do dia para nós, só você e eu. Anne, por favor, tire um dia de folga pelo menos do 11 e passe-o comigo. Atenciosamente, Frederic. Agora que eu sabia seu nome e profissão, eu tinha uma vaga esperança de que ela usaria esta carta para responder. E de fato, ela escreveu: Caro Frederic, terei prazer em tirar a tarde de folga. Que tal um jantar romântico na sua casa para evitar nos encontrarmos em público? Ainda sinto as suspeitas de Leury, então nosso tempo fora acabou sendo uma maneira razoável de manter nosso segredo. No entanto, concordo que essa exceção nos beneficiará. Muitas vezes pensei em você e estou ansiosa pelo nosso dia especial juntos. Com amor, Anne. Com muita satisfação, consegui um apartamento para alugar e fiz um pagamento adiantado de 1 ano, antecipando potenciais complicações com as autoridades durante meu divórcio. Localizar um vendedor chamado Frederic alguma coisa em nossa cidade provou ser desafiador. O nome e a profissão eram muito comuns, embora eu suspeitasse que ele pudesse ser afiliado à mesma empresa que Anne. Armado com a data e a hora, se eu não conseguisse descobrir mais pistas, eu tinha uma pequena chance de segui-la até sua localização. Na era atual, muitas pessoas dependem muito de celulares para comunicação.
Evidentemente, Anne e seu amante Frederic não foram exceção, pois não encontrei mais informações em nosso computador. No dia anterior ao evento esperado de Anne, finalizei meus preparativos. Esvaziei minhas contas bancárias pessoais e conjuntas, canalizando dinheiro por canais secretos. Também providenciei uma van com janelas muito escuras. E, para minha surpresa, Anne se comportou completamente normalmente em sua ótima manhã de quarta-feira. Não havia traje sedutor, nenhum estilo especial de cabelo, nada que indicasse que ela estava antecipando um encontro com seu amante. Comecei a alimentar a esperança de que ela tivesse cancelado todo o caso. No entanto, apesar dos meus esforços para esconder minha ansiedade, Anne notou minha expressão preocupada e perguntou: "Você está bem? Você não parece bem." O que eu poderia dizer? Eu respondi: "Estou bem, apenas preocupado com alguns problemas menores que preciso resolver hoje, mas está tudo sob controle." Eu estava preocupado. "Você parece tão pálido." "Não precisa se preocupar, estou bem. A propósito, seria ótimo almoçarmos juntos hoje para que possamos discutir alguns assuntos importantes." Mais uma vez, ela pareceu desconfortável ao responder: "Eu realmente gostaria, mas lamento não poder porque já tenho um almoço importante marcado para o trabalho hoje. Amanhã está bom para mim." Eu a encarei diretamente e respondi: "Eu entendo. Prioridades primeiro." Agora Anne também parecia perder a cor do rosto. Esperançosamente ela reconsiderou qualquer plano desagradável que tivesse para o dia. Mas eu não estava bem, nem de longe. O destino da nossa família dependia do que ela pretendia fazer nas próximas horas. Eu temia que pudesse ser nosso último café da manhã em família e que nossos planos de almoço fossem descartados indefinidamente. Anne saiu para o trabalho, levando Elliot para a pré-escola com ela. Angélica foi para a escola, me deixando em casa mais uma vez, tendo tirado o dia de folga do trabalho. Às 10h30, eu tinha estacionado estrategicamente a van do lado de fora do local de trabalho de Anne, posicionado para ficar de olho tanto no carro dela quanto na entrada dos funcionários. Graças aos vidros escuros, permaneci invisível enquanto estava sentado no banco de trás, atrás do banco do motorista. Às 5h11, ela surgiu no estacionamento, foi até seu carro e dirigiu direto para uma área residencial nos arredores do centro da cidade. Estacionando do lado de fora de uma entrada, ela entrou. Eu segui atrás e anotei no quadro de informações que Frederic Albinson tinha um apartamento no segundo andar. Esperei 5 minutos antes de ligar para o celular dela. Ao ver meu nome no identificador de chamadas, ela respondeu: "Anne aqui, qual é o seu problema, Leury?" "Você, meu querido, é meu maior problema." Ela pareceu surpresa. "Eu? Você perdeu a cabeça?" "Não, meu amor, mas descobri que seu amante está em casa e você deveria estar lá com ele. Estou indo confrontá-lo. Vista-se e saia do apartamento dele antes que eu chegue." Ela pareceu preocupada, mas retrucou: "Do que você está falando?" "Estou no trabalho, é claro. Se você está falando a verdade, é a seu favor. Se não, não vai acabar bem." Desliguei o telefone e me vi parado na porta de Frederic, segurando uma marreta escondida em um saco de lixo preto. Como esperado, um homem de 30 e poucos anos apareceu 1 minuto depois. Sem hesitar, eu balanço meu punho direito, pegando-o desprevenido e mandando-o de volta para o apartamento. Anne estava atrás dele, pálida e abalada. Eu gritei para ela: "Saia daqui, agora mesmo." Antes que ela pudesse reagir, eu a escoltei para fora e tranquei a porta atrás dela. Quando fiquei sozinha com Frederic, chovi golpes nele até que ele desmaiou no chão. Em outras circunstâncias, tenho certeza de que um homem mais jovem e em forma teria levado a melhor sobre mim, mas pega de surpresa inflamada de raiva pelo meu casamento fracassado, eu prevaleci. Enquanto ele estava imóvel no chão, eu brandi minha marreta, demolindo cada item valioso em seu modesto e escassamente mobiliado apartamento de 1 quarto. Ocorreu-me que este lugar não era sua verdadeira residência. Então, apreendi o celular de Frederic e certos documentos com seu endereço residencial e detalhes pessoais de sua pasta. Do lado de fora da porta, Anne persistiu, tocando repetidamente a campainha e gritando: "Não o machuque, não o machuque."
Eu abri a porta, puxando Anne de volta para o apartamento. Ele é todo seu agora, seu trapaceiro miserável. Faça o que quiser com ele. Não dou a mínima para nenhum de vocês. Anne recuou horrorizada ao ver Frederick e seu apartamento devastado. Lágrimas escorrendo pelo rosto, ela implorou, por favor, deixe-me explicar, Laurie. Por favor, escute. Eu a silenciei com um breve, calha a boca, e recuei para a van. Lá, examinando os documentos de Frederick, descobri que ele trabalhava como vendedor para a mesma empresa que Anne, mas residia com sua família perto da capital nacional. Isso explicava suas escassas acomodações em nossa cidade. Frederick havia destruído meu casamento. Como a Bíblia dita, olho por olho, dente por dente. Eu tinha apenas um curso de ação. Primeiro, liguei para os pais de Anne, informando que eu precisava trabalhar até tarde e que Anne estava lidando com problemas pessoais, solicitando, portanto, que eles cuidassem de nossos filhos depois da escola. Eles concordaram. Então desliguei meu celular e embarquei em uma viagem de lazer de 2 dias com nesta narrativa, pois estou ciente de que este fórum tem um número significativo de leitores na Escandinávia, potencialmente incluindo aqueles que examinam minhas ações. Indivíduos inocentes podem enfrentar repercussões se eu divulgar qualquer coisa. Ao retornar para minha cidade natal 2 dias depois, liguei meu telefone e encontrei inúmeras mensagens de Anne. Minha única resposta a ela foi uma mensagem de texto. Anne, iniciei o processo de divórcio, e essa é minha decisão final sobre nosso casamento. Depois disso, passei o resto do dia transferindo meus pertences da nossa casa para meu novo apartamento. Deixei cópias dos papéis do divórcio na mesa da cozinha. Era evidente que o caso de Anne e Frederick estava acontecendo há vários meses. Se tivesse sido um erro de bêbado depois da festa de Natal, poderia ter havido uma chance de perdão. Alternativamente, se o que eu tinha revelado a ela durante nosso último café da manhã em família a tivesse levado a cancelar seus planos com ele, isso poderia ter poupado Frederick da surra severa que ele recebeu. No dia seguinte, fui trabalhar como de costume e fiquei um tanto surpreso porque Anne não tinha me contatado. A única ligação que recebi sobre Frederick foi da polícia. Eles queriam falar comigo, e como eles e eu estávamos ocupados, marcamos uma reunião com 3 semanas de antecedência. Depois do almoço, liguei para a mãe de Anne, que me informou que as crianças ficariam com ela por alguns dias, e Anne havia mencionado que não tinha objeções ao divórcio. 3 dias depois, Anne ligou, furiosa porque nossas finanças tinham despencado para zero. Ela reclamou sobre me processar por isso e me culpou por arruinar a casa de Frederick. Expliquei a ela que o dinheiro perdido poderia ser recuperado, mas a perda do nosso amor e a destruição da nossa família eram irreparáveis. Anne não ficou satisfeita com minha resposta. 3 semanas depois, acompanhada pelo meu advogado, visitei a delegacia de polícia. Acabou sendo uma troca cordial, com meu advogado não levantando objeções à discussão. A polícia me acusou de ferir gravemente Frederick a ponto de ele não poder trabalhar por 2 semanas, e de causar danos tanto ao seu apartamento quanto à sua casa. Eu refutei todas as alegações, exceto por me defender quando confrontado pelo amante enfurecido e desesperado da minha esposa durante uma interrupção do encontro deles. Pareceu-me que o policial cumpriu seu dever sem exercer esforço adicional para me incriminar. Claramente, ele não nutria nenhuma simpatia por uma esposa enganosa e seu amante. Eu não estava muito preocupado, pois mesmo se fosse considerado culpado e ordenado a compensar Frederick, isso não lhe daria nenhum fundo. O veredito apenas lhe daria o recurso para buscar o pagamento de mim. No entanto, se eu não tivesse meios para pagar, isso se tornaria seu problema, com o qual o sistema legal não se preocuparia. Para meu espanto, Anne me ligou e propôs um encontro sobre nossos filhos em um restaurante. Aceitei o convite e conseguimos conduzir o encontro com civilidade. Durante nossa conversa, Anne me surpreendeu ao admitir seu caso com Frederick, que começou logo depois que ela começou seu novo emprego. Durante uma reestruturação do departamento de vendas, Anne estava trabalhando como secretária de Frederick, o que levou a uma tensão crescente entre eles. O almoço no apartamento dele se transformou em um encontro próximo. Apesar de encontros ocasionais, as oportunidades eram limitadas, pois Frederick fazia visitas pouco frequentes ao escritório principal.
Quando a esposa de Frederic não pôde comparecer à festa de Natal, eles aproveitaram a chance de passar quase a noite inteira juntos. Anne expressou arrependimento, chamando seu envolvimento de o maior erro de sua vida. Anne me garantiu que, apesar do caso, sua família e eu sempre fomos sua prioridade, e seu amor por mim permaneceu inalterado, mesmo durante minhas acusações de infidelidade. Ela alegou que eles tinham planejado terminar o caso no dia em que eu confrontei Frederic. Anne já tinha imaginado me recompensar quando ela voltasse a ser uma esposa fiel. Com a esposa de Frederic o deixando, eles planejaram viver juntos, mas Anne se ofereceu para terminar o relacionamento se eu lhe desse outra chance. Lamentavelmente, eu respondi, sinto muito, mas a dor é demais. Então concordamos que ela teria a custódia primária, mas as crianças poderiam me visitar sempre que quisessem. Depois de alguma hesitação, ela perguntou sobre finanças. Percebi lágrimas em seus olhos quando admiti que tinha perdido tudo em investimentos tolos e que essa era a consequência do divórcio. Lembrei-a de que o custo da nossa separação para mim era muito maior do que para ela, porque perder minha família era muito mais significativo do que qualquer quantia de dinheiro. Mais uma vez, ela prometeu reconciliar a família se eu aceitasse suas desculpas e a aceitasse de volta. Sua expressão azedou quando expressei uma preferência por uma esposa infiel em vez de uma ex-esposa. Antes de nos separarmos, avisei-a de que contratar um advogado para procurar o dinheiro perdido seria custoso e, em última análise, inútil. Na segunda-feira seguinte de manhã no trabalho, quando minha adorável secretária, Sarah, chegou, imediatamente senti que algo estava seriamente errado. Ela estava usando óculos escuros e, ao tirá-los, notei um hematoma ao redor do olho esquerdo. O olho direito parecia vermelho, como se ela tivesse chorado durante todo o fim de semana. Inicialmente relutante em falar, Sarah finalmente revelou, sou uma mãe solteira agora. O que aconteceu? Perguntei. Sarah e eu nos separamos, ela respondeu. Fiquei surpresa, tendo sempre visto Sarah e Daniel como o epítome de um casal perfeito. Como isso aconteceu? Por quê? Eu insisti. Ser agredido pelo cônjuge é uma experiência traumática que pode ser perdoada como um erro na primeira vez, Sarah explicou, mas quando ocorre novamente, torna-se um padrão severo demais para ignorar. Um homem que bate na esposa 2 vezes provavelmente continuará, a menos que ela o deixe. Daniel me bateu pela 2ª vez, então estou pedindo divórcio. Sempre o considerei um sujeito decente. O que o levou a um comportamento tão drástico, eu me perguntei. Isso vem do ciúme. A primeira vez que ele me bateu foi depois que dancei um tango apaixonado com um charmoso homem sul-americano em um casamento. Embora fosse apenas uma dança inocente, Daniel ficou tão furioso que me bateu. Nenhum outro homem se ofendeu quando o belo cavalheiro dançou com suas parceiras. Perdoei Daniel inicialmente, mas o avisei que a próxima vez seria a última, e ele me garantiu que isso não aconteceria novamente. Mas aqui estamos, Sarah explicou. E por que ele bateu em você dessa vez? Perguntei. Por que ele me culpa por Anne e pelo término de vocês? Ela respondeu. Não consegui entender nada e a questionei. Como pode ser culpa sua que Anne tenha dormido com aquele maldito Frederic? Isso está além da minha compreensão. Ela fez isso porque você e eu tivemos um caso. Fiquei tão chocado que exclamei. Você e eu tivemos o quê? Um caso. Você e eu tendo um caso? Por que você não me informou quando e sobre o que era? Como eu poderia fazer parte de algo assim e não saber? Não, você não está sozinho. Nenhum de nós sabia sobre esse encontro, embora devêssemos ter sido os 2 primeiros. Eu mal conseguia acreditar que alguém tão decente quanto Daniel tinha se tornado tão irracional e levado sua adorável esposa a se divorciar dele. Eu sempre admirei Sarah, mas nunca fiz nenhum comentário inapropriado ou investidas contra ela, embora eu a preferisse a Anne se tivesse escolha. O que eu poderia dizer? Eu perguntei a ela. Por que ele não se aproximou de mim diretamente? Eu permaneci fiel a Anne apesar de inúmeras tentações ao longo dos anos. Claro, eu senti inveja de David por ser casado com a garota dos sonhos, mas mera inveja não se traduz em ações enganosas. Onde ele pegou tais rumores infundados e errôneos, e por que ele acreditou cegamente neles sem buscar a verdade?
Alguns conhecidos de David ficaram sabendo dos rumores e os repassaram a ele. Rumores? Por que ele não confrontou você e eu? Como ele pôde ser tão tolo? É completamente absurdo. Ele nos confrontou com os punhos. Inacreditável. Ela tentou rir e brincou. Agora que a garota dos seus sonhos está solteira, sua casa ou a minha? A minha vai servir. Concordo. 1 hora depois, ela perguntou baixinho, você ainda está falando sério sobre o nosso encontro? Eu dei a ela meu sorriso mais reconfortante e respondi, não tenho intenção de desistir, especialmente porque o que você ofereceu hoje é uma oportunidade única na vida. Tem certeza de que eu lhe ofereci alguma coisa? Não, e não estou pedindo nada. Mas um encontro é um encontro. Tudo bem. Um encontro, então. Embora brincássemos sobre abraçar nossas novas vidas de solteiros, nós dois entendíamos que era um dia crucial, um que poderia alterar nossos caminhos de várias maneiras. A tensão aumentou constantemente, levando-a a tirar a tarde de folga. Depois do trabalho, fiz algumas tarefas antes de retornar ao meu apartamento sem esperar sua chegada, mas às 6 horas ela apareceu na minha porta, com uma pequena mala de viagem na mão. Sarah comentou, só para o caso de você estar falando sério sobre nosso encontro, eu estou. Foi um dia difícil para ela, culminando em uma reunião com seu advogado. Eu sugeri que ela descansasse enquanto eu preparava o jantar. Enquanto nos sentávamos juntos no sofá após a refeição, discutindo nossos casamentos fracassados, eu a tranquilizava cada vez que ela perguntava sobre a possibilidade de reconciliação com Anne, afirmando firmemente que isso estava fora de questão. Nós nos aposentamos cedo e eu não fiz nenhuma investida em direção à intimidade naquela noite. Surpreendentemente, ela dormiu profundamente e acordou se sentindo um pouco melhor pela manhã. No fim de semana seguinte, alugamos um micro-ônibus e no sábado fomos ao zoológico mais próximo com seus 2 filhos e eu. Para nossa alegria, tudo correu ainda melhor do que esperávamos. Foi um sinal encorajador de que podemos funcionar como uma única família. No domingo à noite, depois de levarmos os filhos de Sarah para os pais dela e deixarmos os meus com Anne, desfrutamos de um jantar romântico em um dos melhores restaurantes da cidade. De volta ao meu apartamento, imediatamente começamos a nos beijar assim que fechamos a porta atrás de nós. Rapidamente desabamos na cama. Depois de alguns minutos, mergulhamos na intimidade, o que foi uma experiência nova e obviamente agradável para ela. Ela não fez o menor movimento para pará-lo e continuamos até o fim. Nós dois ficamos satisfeitos, especialmente eu, pois Sarah superou Anne em satisfação em comparação aos últimos meses de nossa vida juntos. O advogado de Anne descobriu sobre minha viagem a Gibraltar e tentou usar isso contra mim no processo de divórcio. Apesar de inúmeras perguntas sobre a viagem, eu invariavelmente dizia a verdade, o que, no final das contas, funcionou a meu favor. Apesar do fato de que o advogado de Anne passou muito tempo pesquisando meus assuntos financeiros, o resultado do divórcio foi o esperado. Anne não recebeu 50% da propriedade e permaneceu em dívida significativa com seu advogado. Durante uma conversa com Anne sobre nossos filhos, eu a avisei contra advogados predadores, o que a fez acusar em lágrimas. Como você pôde pegar todo o nosso dinheiro? Como pôde fazer isso comigo? Eu perguntei a ela. Como pôde me trair? Como pôde trair minha confiança? A resposta dela me pegou desprevenido, porque eu fui tolo e isso representa o erro mais grave da minha vida. Frederic percebe a profundidade do seu remorso pelo seu caso com ele? Ele reconhece seu papel nessa confusão. Ele também pagou caro por nossa indiscrição. Mas agora que você está com um homem que ama, você deve estar contente. Lembre-se, eu lhe ofereci uma escolha justa durante nosso último café da manhã em família e você escolheu Frederic em vez de ficar comigo. Essa decisão me assombra. Perdi o amor da minha vida. Mas, apesar de Frederic e eu estarmos sofrendo com o peso dessa situação, estamos fazendo o melhor dela. Você está feliz? Eu respondi, sim, estou contente com Sarah, embora nosso divórcio não fosse o que nenhum de nós desejava. Nós dois queríamos que nossos filhos crescessem em um lar com ambos os pais. Somos gratos um pelo outro e comprometidos em fazer isso funcionar.
Anne e Frederic compraram minha antiga casa com um prêmio. Eles assumiram todos os empréstimos, resultando em despesas mensais muito maiores do que Anne e eu tínhamos durante nossa permanência lá. O marido de Sarah comprou sua parte da casa deles por um preço justo e ela usou esse dinheiro para investir em uma nova casa, onde ela e eu agora residimos. A polícia não investigou mais sobre os danos na casa de Frederic na área da capital. Parecia um problema menor para eles, especialmente devido à escassez de pessoal e às dificuldades de cooperação entre condados na época. Circularam rumores de que a casa pertencia somente à esposa de Frederic, que provavelmente recebeu a maior parte do pagamento do seguro. Enquanto isso, apesar de ter sido sentenciado a 2 meses em uma prisão de colarinho branco e ordenado a compensar Frederic pela agressão e danos ao seu apartamento em nossa cidade, nunca cumpri essa obrigação e não tenho intenção de fazê-lo. Fiz promessas vazias de pagar quando tivesse os meios, mas até lá, as autoridades não podem impor nenhuma cobrança. Sarah e eu deixamos nossos empregos anteriores, com Sarah agora administrando sua própria empresa de consultoria, onde trabalho meio período. Recebi um carro da empresa e resido na casa dela como hóspede, um acordo mutuamente benéfico. Anne persiste em sua busca para recuperar meu dinheiro perdido. Durante uma conversa em um pub abastecido por álcool, ela pressionou Sarah por informações, mas Sarah admitiu sinceramente ignorância e indiferença, afirmando que eu fui a melhor coisa que já aconteceu a ela. Sarah e eu continuamos a trabalhar bem juntos, promovendo uma forte dinâmica familiar cheia de risos, diversão e intimidade gratificante. Meus filhos se afeiçoaram a Sarah e os filhos dela sentem o mesmo por mim. Tudo estava indo bem até que eu fiquei sabendo dos rumores que circulavam na cidade sobre David se gabando de ter reconquistado Sarah. Eu estava ciente de suas sessões semanais com um terapeuta caro, durante as quais ele se gabava de estar curado de seus problemas passados. Apesar disso, escolhi não mencionar isso para Sarah, optando em vez disso por deixá-la tomar sua própria decisão sobre o assunto. Os ex-sogros de Sarah não conseguiam aceitar o rompimento dela com o filho deles e fizeram inúmeras tentativas de reuni-la com David. Eles persistentemente a procuraram, oferecendo incentivos atraentes como um carro novo ou umas férias luxuosas na África do Sul se ela o aceitasse de volta. Uma noite, Sarah expressou preocupação sobre ir ao casamento da irmã mais nova de David. Ela confidenciou: "Eu quero ir, mas se você se opuser, eu ficarei em casa." Por que eu me oporia? Porque temo que os pais de David vão tentar muito nos reunir. Um evento romântico como um casamento seria a oportunidade perfeita para eles me persuadirem. Então, sinto que devo ficar longe, mas eu era próxima da irmã dele e gostaria de comparecer se você concordar. A única coisa que eu poderia fazer era dizer: "Você é uma mulher adulta e se você quiser ir, você deveria." Seria interessante testemunhá-la em seu dia especial, pois eu sinto que pode haver problemas no relacionamento deles e este casamento pode ser a última tentativa deles de salvá-lo. Então, você tem certeza absoluta de que não tem reservas? Não, eu não vejo nenhuma razão para ter reservas. Uma razão válida pode ser que eu prevejo que haverá bebida e talvez eu precise passar a noite aqui. Isso te preocupa de alguma forma? Não, por que deveria? Como mencionei antes, você é uma pessoa madura que sabe cuidar de si mesma. Tenho sentimentos muito fortes por você. Eu adoro você. O local de origem de David ficava a aproximadamente 60 quilômetros do nosso e Sarah partiu cedo no sábado, planejando retornar em algum momento no domingo. Eu me abstive de perguntar sobre detalhes, deixando a critério dela. Concordamos em limitar nossa comunicação telefônica a uma única ligação, durante a qual ela confirmou sua chegada segura e eu lhe desejei um momento alegre no casamento. Antes de partir, ela me abraçou e me deu um beijo. O sábado teve uma importância significativa para mim, embora eu tenha escondido minha apreensão de Sarah. Sonhei com o que poderia acontecer durante a viagem dela, sabendo que ela enfrentaria uma pressão considerável de David, sua família e amigos. Apesar de garantir a Sarah sua independência, não consegui me livrar das minhas preocupações. Com Anne cuidando das crianças, passei a maior parte do dia trabalhando. Mais tarde, juntei-me a conhecidos para um breve jantar e bebidas em um pub, depois voltei para casa. Antes de dormir, assisti a um DVD de comédia ripado.
Para meu espanto, Sarah voltou para casa na manhã de domingo às 10, me abraçando calorosamente. Ela me levou para o quarto, onde nossa afeição aumentou rapidamente. Depois de um momento intenso, ela sussurrou: "Eu te adoro." Foi o que eu fiz. Depois disso, ela me perguntou: "Eu te surpreendi ao voltar para casa com esse humor?" "Você certamente me surpreendeu agradavelmente. Agradeço por você ter confiado em mim e me permitido comparecer ao casamento, mesmo sabendo que a reconciliação com David exigiria esforços e tentações sérias. Eu sabia, mas acreditava que você conseguiria lidar com isso." "Sim, eu fiz." Ela então mencionou que, como vários parentes passaram a noite na casa dos pais de David, eles planejaram que, depois da festa, ela e David viveriam em um pequeno quarto com apenas uma cama. Sarah recebeu essa informação privilegiada da noiva, mas ela esperava algo assim e já reservou um quarto de hotel. Ela saiu da festa, ao sentir que as sugestões embriagadas sobre reconciliação com David tinham se tornado frequentes demais para serem divertidas. Ela optou por não jantar no domingo com a família de David e saiu do hotel depois de um café da manhã cedo. Uma coisa era certa, Sarah e eu tínhamos um forte vínculo. Na semana passada, durante uma reunião com Anne em um café para discutir planos para nossos filhos nos próximos meses, senti que ela parecia mais infeliz do que o normal. Quando perguntei sobre quaisquer problemas entre ela e Frederick, ela admitiu: "Sim, nós temos e eu não hesitaria por um segundo em dizer sim se você me pedisse para voltar para você." Não fiquei surpreso, pois as crianças compartilharam algumas histórias sobre desentendimentos entre Anne e Frederick. Eu a confrontei. "Ele traiu a esposa e tenho certeza de que você não foi o único caso dele durante esse tempo. Ele ainda está te traindo agora?" Ela começou a chorar e confessou: "Sim, eu acredito que sim." Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!